Pessoal, já estou com o doutor Augusto Legnani Neto, nosso oftalmologista das quartas-feiras, mas nós vamos responder, então, a pergunta sobre conjuntivite bacteriana, né? E depois nós tem mais umas perguntinhas aqui para o doutor Augusto e a gente vai fazendo conforme as coisas vão acontecendo, porque às vezes eu faço uma pergunta, enche o tempo. Mas... Já vai aos 30 minutos. Então já passou os 30, não é 10, é 30. Tudo bem, doutor Augusto? Tudo bem, Tamires. Uma boa noite para você, uma boa noite pessoal de casa. E hoje nós vamos responder a que ficou faltando da semana passada, né? Era dioptrias, né? Isso. O que são dioptrias? Vamos começar pelas dioptrias, daí depois você me enche de perguntas. Depois você me enche com o resto de perguntas aí. A dioptria. Dioptria é uma unidade de medida para a gente falar em medida de lente, qualquer tipo de lente, tá? As lentes de aumento, as lentes podem ser convergentes, divergentes, prismáticas. Todas elas têm uma unidade de medida. Essa unidade de medida é a dioptria. Podem ser dioptrias prismáticas, pode ser dioptrias, no caso, a gente pode ter dioptrias esféricas, dioptrias cilíndricas. Dioptria é uma unidade de medida para lentes. A gente tem lente esférica, cilíndrica, positiva, negativa, convexa, côncava, biconvexa, côncavo convexa. Então tem várias unidades, tem vários tipos de lente para vários tipos de correção, só que a unidade de medida é a dioptria. Como a gente tem lá para líquidos, a gente tem litro, mililitro, a gente tem dioptrias para essas unidades de medidas para lentes. Lentes, não só lentes intraoculares, como lentes de contato, lentes de óculos, lente de lupa. Ela tem uma dioptria, ela tem uma potência. Então, as lentes, quando a gente fala em potência, em graduação de lente, a gente vai falar em dioptrias. As dioptrias podem ser de diferentes tipos, mas dioptria é uma unidade de medida para lente. Interessante isso, né? Mas eu vou ficar por aqui com essa parte. Nós vamos partir, já que você está falando de lente, a pergunta é a seguinte a respeito de lente. Quem usa lente de contato? Uma senhora que foi lavar o rosto com sabonete comum e ela entrou, né, o sabonete, a espuminha do sabonete no olho, ela disse que queimava demais. Tem algum produto específico para lavar o rosto para quem usa lente de contato? Acho que até para quem não usa, né, porque o sabonete comum é horrível. Então, a região dos olhos é uma região muito sensível mesmo. A gente usa para fazer a limpeza dos cílios. Existem alguns produtos que a gente usa em blefarite que podem ser usados, que são... Alguns são géis e outros são uns tipos de espuma. Sim. Podem ser parecidos com sabão. Mas para lavar o rosto em si, a gente recomenda, se for querer alguma coisa neutra para não arder o olho, é só o shampoo Johnson mesmo. Aquele shampoo a gente faz propaganda da Johnson, mas não é só o Johnson, né? Tem Dove agora. Mas é o que mais usa e até falam. Os shampoos de bebê, que eles não ardem, que eles são feitos para não arder o olho, né? Eles têm um pH controlado, eles têm toda uma medida ali para evitar essa ardência. Porque normalmente... os sabões têm algum tipo de álcool para diluir gordura. Não, é porque para você diluir gordura, quando você quer saponificar uma gordura, você precisa ter algum tipo de éster de álcool para poder fazer a ligação e outras coisas. Então, geralmente eles têm glicerina e outras coisas que ardem mesmo em contato com o olho. Então, o sabão bom mesmo, que limpa bem, arde. Arde. Ele limpa e arde o olho. Limpa bem, mas arde o olho. Para fazer essas limpezas de regiões mais sensíveis, existem produtos especiais para pálpebra, existem vários ali que a gente usa para tratar a blefarite, mas o mais comunzão mesmo é o shampoo Johnson. A gente usa ele diluído, meio a meio, pode fazer a limpeza do rosto e aproveitar e fazer a limpeza da pálpebra. Mesmo esse sabão, que é próprio para não arder os olhos, ele, se entrar em contato direto com os olhos, ele pode arder um pouco também, mas em uma proporção bem menor. E quem faz cirurgia de catarata, por exemplo, como eu fiz, né, a cirurgia, também tem que ter um cuidado, né? Porque o olho fica mais sensível, eu acho que meio no começo da cirurgia, né? Então, a preocupação maior sempre, né, que eu te falei, a preocupação maior é o contato da mão com os olhos. Se lavar, cair um pouquinho de sabão, arde. Não contamina? Não, a contaminação maior é o contato da mão. Então, eu preferi cair sabão no teu olho, mas se você estivesse lavando a mão, do que você não estivesse lavando a mão para não cair sabão no olho. Então, a mão limpa. Mão limpa é o principal. Agora, o álcool gel que a gente encontra em todas as empresas, praticamente, no balcão, né? Como chega aqui na clínica, tem o álcool gel, tudo. Eles limpam bem a mão? Tem que colocar bastante para colocar no meio dos dedos, tudo? Concentração certa. A concentração certa. O álcool, ele tem que ter a concentração entre 60% e 70%. O ideal é o álcool 70%.
Então, esse álcool a 70% ele tem uma concentração ideal para desfazer a membrana das bactérias. Então, ele limpa melhor. Tem até alguns trabalhos que sugerem que ele limpa melhor do que você fazer a lavação isolada das mãos com água e sabão. Então, se você tiver álcool gel, fizer a limpeza, fizer esfregar ele até ele secar nas suas mãos, ele vai fazer uma asepsia melhor do que só lavar as mãos com água e sabão. Claro, a gente deve fazer os dois, lavar com água e sabão e depois proceder à asepsia, que daí você desengordura a sua mão e depois você faz a asepsia com álcool gel. Os álcools para esse tipo de asepsia, eles são preparados, eles são na concentração ideal para esse tipo de limpeza. Só tem que saber se foi feito com essa concentração ideal, porque muitas vezes a pessoa pega e compra no mercado e daí lá tem álcool 40, tem álcool 39, tem álcool 100. O 100 não funciona tão bem, o 40 não funciona bem, é o álcool 70. 60 a 70 é a graduação ideal para desfazer a membrana das bactérias. 70, se não der, tenta de novo. Mas é por aí, gente, sério. Eu fiz uma viagem há pouco tempo a Porto Alegre, né, com a Cooperativa Sicredi, vocês sabem disso, e nós chegamos em determinado restaurante, depois vocês sabem, né, desce do ônibus, todos, né, vão lavar as mãos, vão para o banheiro e tal. Nós entramos num determinado restaurante que tinha, sabe, o sabonete líquido, do ladinho já tinha o álcool. Gente, eu achei super bacana isso, mas tudo muito bonito, tudo bem cuidadinho. Isso é legal, importante, né? Se você vê que se o banheiro é limpo... Viagem já é complicado. Não, se você chegar no banheiro é limpo, você já pode confiar na cozinha, né? Se a pessoa não limpa o banheiro, dificilmente vai limpar bem a cozinha também. Isso então, é bom, é uma dica. É uma dica essa é uma dica de viajante. A pessoa olha, você chegou, entrou, o banheiro não está bem limpo, provavelmente o resto não está bem limpo está um também. Caos. Credo. Então, esse daí, o banheiro bem organizado e limpo é uma questão muito importante para você saber o estado do resto do estabelecimento. Então, se você chegou lá, está bem organizado, provavelmente a comida devia estar ótima. Na verdade, tudo excelente, excelente mesmo. Vamos partir para a nossa conjuntivite bacteriana, então? Vamos responder essa pergunta? Conjuntivite bacteriana. A gente fala regularmente de conjuntivite aqui porque é muito prevalente. É uma das principais causas de consulta, de encaixe para consulta aqui. Consultas de urgência, consultas que precisam ser realizadas no dia. Então, assim, o paciente ele pode ter conjuntivite química, bacteriana, viral, alérgica. Qual que é mais grave? Depende. A mais grave é a química, dependendo do agente químico que causar ela, né? Se você tiver uma conjuntivite química causada por uma base, que são aqueles acidentes que as pessoas fazem com cal, aquelas são gravíssimas, pode levar à cegueira já no acidente. Logo depois do acidente... Porque ele queima, né? Porque ele queima e ele saponifica, ele consegue penetrar no olho. Nossa. Então, ele consegue atravessar as barreiras do olho. Então, a química com base é a pior agora conjuntivite possível. Agora vamos imaginar um negócio com o cal, né? Os pedreiros trabalham muito com o cal. Eu também nem sei se eles usam óculos, a proteção, alguma coisa assim. E queima. E agora, se for, você sentiu que foi no teu olho, o que faz? Lava. Lava rápido. Entra embaixo na torneira e abre o olho lá embaixo e deixa jogar água. Rápido. Quanto mais água, melhor. Depois médico. Depois médico. Depois corre para a gente, porque às vezes ficam pedaços do cal. Normalmente, os acidentes mais graves acontecem quando as pessoas querem fazer uma bomba de cal. O cal, por causa dessa reação, o cal virgem, por causa dessa reação que ele faz com a água, eu ia falar que as crianças fazem isso, mas normalmente não são tão crianças assim, eu já peguei sempre adulto. Eles pegam e querem fazer uma bomba, e daí eles misturam esse cal com uma proporção de água, colocam dentro de uma garrafa e fecham, e essa garrafa explode, ela faz um barulho bem alto. Normalmente, se a pessoa erra essa mistura, ela explode na mão dele. Então, esses casos eu já peguei, eu acho que na minha carreira, pelo menos umas 20 pessoas que ficaram cegas de um olho na hora. Chega aqui já não tem o que fazer, o olho já está branquiçado. Brincadeira boba. Assim, uma brincadeira que não deve ser feita, tá? Vamos fazer uma bombinha. Não, cal não é coisa para se mexer. Cal, o acidente é gravíssimo. É um dos piores acidentes químicos que pode acontecer com o olho. Porque penetra no olho e muitas vezes chega para a gente não tem mais salvação mesmo. Nem com transplante, nem com... Chega e infelizmente perdeu o olho. Já aconteceu várias vezes aqui a gente pegar pacientes assim que tentaram fazer essa brincadeira, se deram mal porque estourou antes do tempo, porque na hora da mistura já estourou e daí acabam perdendo a visão. Então, conjuntivite química é a pior. Mas as outras conjuntivites, dependendo do tanto que acometem o olho, podem levar a estragos variados. Eu já peguei pacientes que fazem conjuntivites
atópicas, conjuntivites por alergia, e elas fazem uma alergia tão grave que elas fazem uma úlcera em escudo, que acabam também diminuindo a visão por causa dessa úlcera que eles fazem, por causa dessa atopia tão grande. Então, uma conjuntivite alérgica, num caso extremo, pode levar também a perdas visuais irreversíveis. Então, toda conjuntivite tem que ser tratada e cuidada de maneira urgente e tem que ser levada muito a sério. Porque uma conjuntivite bacteriana, num paciente usuário de lente de contato, pode levar a uma úlcera, que pode levar a perda da visão também. Mais complicado ainda. Pode. Então, todas elas podem levar a complicações muito graves. Então, quando a gente fala em conjuntivite, a mais comum é a bacteriana. Aqui, na nossa região, a mais comum é a bacteriana. É engraçado que no resto do Paraná, normalmente é a viral. Aqui, a gente tem muita conjuntivite bacteriana. Por quê? Por causa das flores? Eu não sei se é por causa das flores, se é por causa do costume, se é por causa do tempo seco. Eu sei que é muito prevalente a conjuntivite bacteriana. Seco, né? E muito prevalente mesmo. Então, a gente vê assim que aqui acontece. É aquela conjuntivite que o olho fica vermelho, coça bastante, uma sensação de areia e normalmente cursa com bastante secreção. O olho amanhece grudado, colado. O olho amanhece inchado e grudadinho. Essa conjuntivite, ela é bem florida, tem bastante sintomas e ela é de fácil tratamento, porque a gente usa antibióticos e a gente consegue o controle dela num período curto de tempo. E dói? Pode doer. Tem algumas pessoas que reclamam bastante de dor no início dessa afecção. A que mais incomoda e a que dá mais sintomas são as virais. As virais, às vezes, a gente vê aqui, a pessoa vem com os olhos assim super inchados. Sim. E a viral é um pouquinho mais chata, porque ela não tem tratamento específico. Quando você vem com uma conjuntivite viral, eu vou ter que esperar o tempo de replicação do vírus. Normalmente, o vírus ele age por 14 dias. Ele leva 7 dias para fazer sintomas e depois dos sintomas ele tem 7 dias de ciclo de vida. Normalmente, depois de 7 dias, o organismo consegue combater esse vírus. Então, em torno de 7 dias de sintomas, esse vírus começa a morrer. Essa doença começa a melhorar. Então, o problema da conjuntivite viral é que não tem um remédio que eu dê lá no primeiro dia e cure ela. Eu vou só tratar com compressas frias, com anti-inflamatório, com antibiótico para inventar uma sobreinfecção, mas eu não consigo encurtar esse período de 7 a 10 dias, dependendo do tipo de vírus. Então, a conjuntivite viral é um pouquinho frustrante para quem vem tratar, porque ele quer alívio imediato, e às vezes a gente não consegue porque a gente tem que esperar o tempo da doença. É contagioso? A viral é muito contagiosa. A viral é muito contagiosa. A bacteriana é contagiosa, mas a viral é muito contagiosa. Porque a viral, normalmente, ela transmite por oral. Só da gente conversar aqui com uma pessoa com conjuntivite viral, a gente pode pegar ela. Então, é diferente da conjuntivite bacteriana, que tem que ter algum contato. Eu passar a mão no olho, a secreção do meu olho, tocar em você, passar. Então, a bacteriana transmite, mas numa menor escala. Agora, a viral transmite, quando um pega, normalmente 3 quadros da família pegam. Então, quer dizer, toalha só para aquela pessoa, tem que cuidar ao máximo. É engraçado que a gente pede para cuidarem com todo tipo de doença infecto-contagiosa, né? Se a gente falar que tem que fazer prevenção contra a AIDS, fazer prevenção contra a gripe, agora, conjuntivite, todo mundo sabe como previne e não quer chegar perto de um paciente de conjuntivite de jeito nenhum. As outras são muito mais graves, mas conjuntivite todo mundo tem medo. Então, todo mundo já sabe em casa que não pode pegar toalha, já não quer que entre na escola, já não quer que vá no trabalho. Viu um cara com olho vermelho? Não, conjuntivite, pode ficar em casa. Agora, quem dera tivesse esse cuidado com as outras doenças infecto-contagiosas. A gente estava muito feliz. Agora, vocês, oftalmologistas, como é que vocês se viram com isso? Como é que faz isso? Lavar a mão. É tudo lavar a mão. Porque vocês chegam, vocês colocam a mão no olho. É lavar a mão. É lavar a mão. Você nunca pegou? Lavar a mão. Já peguei. Mesmo a gente tomando todo o cuidado, às vezes a gente lida com tantas conjuntivites, eu já peguei. Já tive que ficar afastado 2 semanas por causa de uma conjuntivite viral. Mas o lavar a mão é o mais importante. Funciona para gripe, funciona para... A maioria das doenças infecto-contagiosas, a transmissão é por causa das mãos. Então, lavar as mãos é muito importante. É um hábito que tem que ser lembrado no brasileiro, tá? É mais importante do que isolar a pessoa, é lavar as mãos. Todo mundo quer isolar o conjuntivite, quer tratar só com pizza para passar por baixo da porta, mas não é por aí. Não é por aí, mas é incrível como todo mundo sabe que conjuntivite não pode chegar aqui, tem que ficar longe. Ai, gente, desculpa, mas é muito engraçado mesmo. Nós falando do olho, que amanhece o olho grudadinho, né? Inchado, grudadinho. Agora, da onde que vem toda essa secreção? É do fundo do olho? Da onde que vem? Então,
O olho, ele é revestido por uma conjuntiva, que é uma pele transparente que ela que inflama. Essa parte, ela que inflama. Essa parte branca do olho é revestida por essa conjuntiva. E essa conjuntiva, ela sai ali do colorido do olho, ela vai por cima dessa parte branca e ela deflete fazendo um fundo de saco lá dentro do olho e volta pelas pálpebras. Então, aqui em cima do meu olho, embaixo do meu olho, eu tenho 2 fundos de saco aqui. Sim. A conjuntiva grudada na minha pálpebra e a conjuntiva grudada no meu olho. Então, não tem como você ir atrás do olho. Você vai pegar em conjuntiva aqui embaixo. Sim, então, o olho todo é cercado por essa conjuntiva. Não dá para você passar para trás do olho sem perfurar essa conjuntiva. Então, não vem nada lá de trás. Vem tudo dessa conjuntiva que reveste tanto o olho quanto as pálpebras. Por isso que fica bem vermelho. Por isso que ela fica vermelha, porque é essa parte que está inflamada. Então, todo mundo me pergunta assim, a lente vai para trás dentro do olho. Não dá, só se a gente abrir a conjuntiva para enfiar alguma coisa lá dentro. Com a conjuntiva íntegra, não tem como passar para trás do olho, por baixo do olho, porque ela é toda cercada por essa conjuntiva, fechada. Ele falando da lente de contato, de entrar uma vez... Perdão, viu, gente? Mas eu fui no velório uma vez e acabei chorando, minha lente sumiu. Dobrou e ficou lá em cima. Foi. Agora não tem mais problema. Eu cheguei em casa e falei assim, mas eu estou enxergando tão mal. Eu olhei, está minha lente. E já aconteceu de uma paciente Nossa, estava lá atrás, mas dá para tirar, viu? De ela chegar aqui e falar assim, minha lente não está mais funcionando. Eu coloco minha lente e minha visão fica ruim. Eu coloco minha lente... E daí a gente foi ver, ela estava com 2. Aconteceu isso, a lente dobrou, subiu, ela foi lá e colocou outra, a lente que estava em cima desceu, aí ela ficou com 2 lentes, ela tirava uma, a visão ficava boa, ela colocava, daí ela falava, eu tiro a lente fica bom, eu coloco fica ruim, daí a gente foi lá, estava com 2. Viu, gente, são as histórias de lente de contato, verdade, tem muitas histórias de lente de contato. Doutor Augusto, qual o recado que você quer deixar aí para o pessoal? Queria deixar uma boa noite, pessoal de casa. Lembrar para vocês que isso aqui é só uma maneira de elucidar algumas dúvidas, tá? E o pessoal tem muitas. E nunca a gente está falando por um problema específico. Às vezes a pessoa manda uma pergunta e acha que eu estou respondendo do problema dela. Eu estou respondendo de uma maneira geral. Não tem como a gente fazer diagnóstico, nem saber o que você tem, porque você me mandou uma pergunta. A anamnese em oftalmologia envolve muito mais do que isso. Envolve você sentar aqui, eu te examinar, olhar o teu olho, conversar com você. Vários aparelhos. Desde a hora que você entra, a gente já vai olhando o olho, sabendo qual que são as alterações. Então, é importante, o único jeito de fazer uma consulta, de saber o seu problema, é através da consulta presencial. Não existe consulta à distância, não existe consulta pelo telefone, não existe consulta pelo WhatsApp. Tá? Então, isso aqui é só para elucidar e tentar deixar um pouquinho mais simples as informações que você pega no seu médico. Tendo dúvidas, manda para a gente, eu gosto de explicar. A Tamires pergunta muito bem, então eu acho que fica bem elucidado. E eu gosto muito de estar aqui. É um prazer estar fazendo esse programa. Pena a gente ter perdido a semana passada, mas tomara que a gente não perca mais tão cedo. Não, mas não tem problema, né, gente? Os imprevistos acontecem, tanto com ele, como pode acontecer comigo também. Que Deus abençoe grandemente. Deus abençoe você também e a todo mundo de casa. Uma boa noite. Bom, gente, ele falando de... Muita gente acha que isso aqui pode ser uma consulta. Eu estava assistindo uma entrevista de saúde esses dias, fui para Cascavel, né? Fiquei lá da quinta-feira feriado até domingo. Fiquei lá com a minha família e depois, à noite, eu fiquei assistindo. Eu gosto muito de entrevistas, eu gosto. E foi a respeito disso. Daí o entrevistador falou assim, olha, viu só, o fulano lá ganhou uma entrevista gratuita aí via televisão, não sei o quê. Gente, não considere, por favor. Eu achei erradíssimo o apresentador falar isso. Olha, ganhou uma entrevista, uma consulta gratuita do médico à distância. Não existe isso, por favor. Porque aqui na Clínica da Visão, aonde o doutor Augusto está atendendo hoje, fica pertinho do Hospital Neurospar. Aqui tem muitos aparelhos modernos, de última geração. E o centro cirúrgico é aqui também. E eu falo com muita alegria. Ele falou agora há pouco, eu cheguei aqui, ele já deu uma olhadinha no meu olho, 100%. Estou assim maravilhada. Gente, que gostoso, que maravilhoso. E que bênção de Deus é isso tudo. É você poder enxergar bem, não usar óculos, nem lente de contato. Eu estou simplesmente maravilhada com tudo isso. Que Deus te abençoe grandemente. Você é um ótimo profissional. Falo mesmo, gente, não é puxar saco, não. É um ótimo profissional. Aqui a gente não passa nada adiantado para ele e também as cirurgias que são feitas aqui, todas, eu sempre observo que tem muitos elogios e falo, né, doutor Augusto? Eu quero mandar um abraço. Gente, olha, se há um município que assiste o programa Nossa Casa em peso, é Xambrê. Xambrê e Pérola. Abraço grande para você. Ah, e a novidade, né? Nós estamos chegando em Cianorte
e Maringá. Quero mandar um abraço e um beijo muito grande para todos vocês. Agora o programa Nossa Casa chega a Cianorte e também em Maringá, né? Que beleza, gente, eu estou muito feliz.